Oi, gente, aqui é a professora Luciana Oliveira e hoje a gente vai falar sobre fisiologia da visão. Só que como o assunto é muito extenso, eu dividi em duas partes, tá? Então hoje a gente vai falar sobre a primeira parte e depois eu gravo a segunda parte, que é a partir da retina, né? Eu achei que dessa forma ficaria mais didática a separação. Bom, a visão é um dos sentidos mais importantes no ser humano, e isso realmente é uma característica evolutiva, né? Nos outros animais, o olfato é mais importante. E o olho humano, ele tem algumas características, mas algumas limitações. Então, ele consegue captar os estímulos luminosos, mas cujas ondas eletromagnéticas estejam entre 400 e 750 nanômetros, tá? Abaixo disso e acima disso não é possível de ser captado pelo olho humano. Só que se a gente for parar para pensar no olho propriamente dito, né? Então, em todas as suas estruturas, chegando até a retina, o olho ele só vai ser responsável por captar a informação de luminosidade, né? Que é interpretação a partir do brilho, e a cor, que é decorrente do comprimento de onda, certo? Todo o resto, então, que objeto é aquele, para que usa, qual é o nome, se está perto, se está longe, está se afastando, se está se aproximando, tudo isso é processamento central, tá? É a junção das informações que o cérebro vai recebendo para ele chegar àquela conclusão. Em relação aos receptores que estão presentes no olho, a gente tem basicamente dois, que são os cones e os bastonetes. Se nós dividirmos o olho em três camadas, né, nós vamos ter uma camada mais externa, uma camada média e uma camada interna. A camada mais externa é representada pela esclera, que é essa parte branca do nosso olho, a conjuntiva que reveste essa esclera, né, externamente, e a córnea, que é a porção transparente mais anterior e mais externa. Depois nós temos na camada média a íris e o coroide. Íris é a parte muscular e colorida do olho, né? Então, quando a gente fala que a pessoa tem um olho verde, um olho azul ou olho castanho, é a íris que é colorida, é o pigmento presente na íris, que é um músculo liso, e ela vai ter um papel super importante em graduar a quantidade de luz que entra ou não no nosso olho. E a coroide, que vai estar na parte mais posterior, próxima ao cristalino, e é relacionada à produção dos humores, né, da parte líquida. E, por fim, a camada mais interna, que é a retina, onde estão presentes as células fotorreceptoras, então, muito importante para a visão propriamente dita. Nosso olho, ele pode ser comparado a uma câmera fotográfica. Então, a gente vai ter um objeto que está no meio externo, e esse objeto ele vai ou emitir luz ou vai refletir luz. Esse feixe luminoso, então, vai atravessar primeiro a córnea, que é essa camada anterior, posteriormente o humor aquoso, que é uma parte líquida, vai sofrer refração nessa região onde está o cristalino, e a imagem invertida vai então vai chegar até a retina, onde vai ter uma alteração no funcionamento dos fotorreceptores, certo? Então, sim, o nosso cérebro vai captar a imagem invertida de um objeto e ele não desinverte, tá? Não existe em nenhuma parte do trajeto da informação visual um ponto onde essa imagem seja desinvertida, né? Então, o que acontece é, o cérebro ele capta essa informação invertida e ele interpreta desse jeito, e assim é que é o jeito normal. É muito comum criança ficar inconformada, mas como que eu vejo tudo de cabeça para baixo? Não, você vê tudo do jeito que ele é. Agora, a imagem chega na retina de cabeça para baixo, ok? Bom, é importante lembrar que a gente tem essas dioptrias que são relacionadas ao meio físico pelo qual a luz está passando. É importante que esses meios sejam transparentes para que haja uma chegada dessa informação luminosa de forma adequada até a retina, para que então a imagem sofra impressão na retina e cause as alterações das células fotorreceptoras, que vão então ser levadas para o sistema nervoso central. É importante falar sobre o mecanismo de acomodação. O que é a acomodação? A acomodação, na verdade, é uma modificação do cristalino para que nós possamos ver objetos próximos, tá?
sempre a palavra acomodação ela vai se referir a isso. Então, a gente tem que falar um pouquinho do cristalino. O cristalino é uma lente que fica dentro do olho, né? Então, aqui tá a córnea, essa partezinha em branco aqui é a íris, né? Então, a parte muscular. E o espaço entre a íris é a pupila. E aqui nós temos o cristalino. Esse cristalino, ele tem uma cápsula que é elástica e vocês veem que ela está ancorada com ligamentos suspensores e íntima relação com o músculo ciliar. E ela tem um líquido que é um líquido proteico, né, proteináceo, é um líquido transparente nas pessoas jovens. E de acordo com a modificação da forma do cristalino, eu vou conseguir fazer uma refração, um ajuste do ponto em que essa informação vai chegar na retina. Então, ela é usada, a acomodação é usada através da contração do músculo ciliar, que é esse músculo que fica. Então, aqui a gente está vendo o olho de frente, a parte em cinza é a íris, isso aqui no centro é a pupila, que a pupila é um orifício, tá? Ela só parece preta, mas não existe membrana nem nada, ela é simplesmente um orifício na íris. E logo atrás da íris, da pupila, na direção central, a gente vai ter o cristalino. De acordo com a contração do músculo ciliar e o relaxamento dos ligamentos suspensores, eu consigo mudar a forma do cristalino, consigo fazer com que esse cristalino fique mais convexo e dessa forma eu consigo ver objetos mais próximos, né, que estão mais próximos. E se eu quiser ver objetos mais distantes, daí eu faço o inverso, certo? Eu faço a contração, eu faço o relaxamento do músculo ciliar e o ligamento suspensor, ele ajuda a fazer com que a lente fique menos convexa, tá? O cristalino nunca vai ficar côncavo, ele vai ficar menos convexo e com isso eu consigo focalizar objetos mais distantes. O nosso olho faz isso todo o tempo e quem faz o controle é o sistema nervoso parasimpático. Então, a inervação parasimpática chegando no músculo ciliar é que vai determinar o grau de convexidade do cristalino e dessa forma permitir ou que a gente tenha acomodação, e isso permita a visão de objetos próximos, ou não ter acomodação e aí você conseguir ver objetos mais distantes. Bom, a presbiopia é também chamada de visão cansada, é uma coisa que acomete as pessoas mais idosas, geralmente há uma perda progressiva da capacidade de acomodação do cristalino. Então, a cápsula vai ficando mais endurecida, o conteúdo proteico interno, proteináceo, vai ficando menos transparente e menos flexível, menos maleável. E o que vai acontecer? O olho, ele vai perdendo essa capacidade de focalizar e ele vai permanecer com um foco único permanentemente, certo? Então, a distância que o olho consegue ver permanece constante. E é por isso que depois dos 40 anos, geralmente, as pessoas precisam de lente de óculos, né, ou de lente corretora, para conseguir visualizar objetos próximos. Por quê? Porque o cristalino não consegue ficar mais convexo e permitir que a gente veja objetos tão próximos. E aí a pessoa vai afastando esse objeto, então ela vai colocando o braço mais esticado, até o ponto que a gente brinca, né? Que o braço ficou curto, porque mesmo você esticando o braço inteiro, a pessoa não consegue focalizar e aí ela precisa de lente corretiva. E a partir dos 70 anos, o cristalino, ele praticamente não sofre mais nenhum grau de acomodação. Então, realmente, quem não precisa usar óculos nos primeiros anos, né? Na adolescência, no adulto jovem, ou chega até os 40, 50 sem óculos, a certeza é que, a partir dos 70 anos, vai precisar do auxílio de uma lente corretiva para poder garantir que a refração aconteça adequadamente. Diâmetro pupilar. Bom, como eu já disse, a pupila ela é um orifício, né, na íris. A íris é músculo liso. E de acordo com o grau de contração dessa íris, né, a gente vai ter na íris fibras circulares e fibras radiais, ela vai controlar o tamanho da pupila. Então, a pupila pode variar de 1,5 até 8 milímetros de diâmetro. E de acordo com a variação do diâmetro da pupila, vai variar a quantidade de luz que consegue entrar no olho, já que o único orifício que a gente tem
é a pupila. E essa variação nesse diâmetro consegue fazer uma variação de até 30 vezes a intensidade da luz. Além disso, o diâmetro pupilar ele também é importante para a profundidade de foco, para conseguir ajudar nesse momento de focalização. Então, aqui é para mostrar isso que eu quero dizer com profundidade de foco. Então, aqui eu tenho duas opções, né? Duas possibilidades de olho. Aqui eu tenho uma pupila bem fechadinha, aqui eu tenho uma pupila aberta. E vocês veem que, apesar de ter fontes pontiformes, a mesma fonte, agora a parte do feixe luminoso, né, dos raios luminosos que vão conseguir entrar no olho, vão ser muito diferentes de acordo com o diâmetro da pupila. E como vocês já viram lá em física, lá na escola, nesse momento em que há uma inversão na informação e os feixes luminosos voltam a se encontrar, esse ponto é o nosso ponto focal. O que significa essa linha cheia e essas linhas tracejadas? Então, se a gente estiver falando de um olho normal, que é a linha cheia, então eu tenho esse feixe luminoso com a pupila fechada, que inverteu, e ele está caindo, o ponto focal está exatamente na retina, ou seja, a pessoa está recebendo a imagem focalizada. Além disso, então a gente pode ter pessoas com o olho mais curto ou com o olho mais longo, né? O olho mais longo é o míope, o olho mais curto é o hipermétrope. Só que na hora que eu tenho uma pupila pequena, a extensão do meu ponto focal, ele não é um ponto único. Então, eu consigo permitir que mesmo no olho um pouquinho maior, um pouquinho menor, eu continue mantendo esse ponto focal. Mas se eu tiver com a pupila aberta, vai entrar mais feixe luminoso, vai sofrer refração, mas o ponto focal agora é um ponto único. E se seu olho for um pouquinho mais curto ou um pouquinho mais longo, você não vai pegar a imagem focada, né? A imagem não vai estar focalizada e aí você tem uma perda de qualidade de imagem. Então, o diâmetro da pupila auxilia na profundidade de foco. Quanto menor a pupila, eu consigo uma profundidade de foco melhor. Bom, entre os erros de refração, existem, então, o olho emétrope ou emetropia, é a pessoa com visão normal, certo? Então, na hora que você tiver o músculo ciliar relaxado, e é por isso que quando você vai no oftalmologista para fazer a avaliação, frequentemente eles botam um colírio para dilatar a pupila. Na verdade, o objetivo não é só dilatar a pupila. Aquela mesma medicação que dilata a pupila paralisa o músculo ciliar. E aí agora eu tiro a interferência do músculo ciliar na convexidade do cristalino e a esse auxílio na focalização da imagem. Então, um olho emétrope com o músculo ciliar relaxado, a pessoa consegue ter uma visão normal. E é considerada 20/20 porque o padrão é 20 pés, tá? Hipermetropia são pessoas que têm um olho mais curto. E aí, consequentemente, o ponto de imagem, ele deveria estar depois da retina. Só que, como existe acomodação, e a gente viu que com a convexidade do cristalino, eu consigo corrigir e trazer esse ponto focal mais para frente. Dessa forma, o hipermétrope ele consegue frequentemente enxergar só fazendo o uso sobrecarregando o trabalho, né, do músculo ciliar no cristalino, e é por isso que ele cansa no final do dia. Então, é uma dificuldade de visão para objetos próximos, então para leitura, e no final do dia ele vai cansar, o olho vai ficar vermelho, por quê? Porque ele passou o dia exigindo daquele cristalino, né, do músculo ciliar, o auxílio para manter um ponto focal adequado em relação à retina. E, com isso, a forma de corrigir é com uma lente convexa, porque ela vai evitar que o cristalino precise ficar mais convexo para poder dar o ponto focal adequado. Já na miopia é o inverso. Na miopia o olho é longo e com isso, ou ele é muito longo ou então o cristalino tem um poder de refração muito, muito importante, né? Excessivo. E aí o que acontece? O ponto focal cai antes da retina. Para isso eu preciso colocar uma lente côncava e com isso ela consegue jogar o ponto focal
mais para trás e aí chegar na retina, ou se não for uma miopia muito grave, o míope ele franze o olho, né? Ele aperta o olho com a pálpebra e na hora que ele aperta, ele comprime esse olho e ele encurta o olho. Então, frequentemente isso melhora a visão. E o astigmatismo é um defeito de curvatura. Na verdade, é quando a curvatura da córnea é grande em um dos planos, então ela é desigual, ela é assimétrica. E aí eu não consigo ter um foco nítido porque os raios luminosos vão estar entrando em partes diferentes da córnea e chegando em pontos diferentes, com pontos focais diferentes. Essa figura deixa a gente ver isso um pouco melhor. Então, aqui eu tenho hemetropia, né? Então, a luz entrou, passou pela pupila e chegou na retina certinho. O hipermétrope, o olho é curto, o ponto focal seria atrás, e daí eu jogo uma lente convexa para trazer esse ponto focal para frente. O míope, o olho é muito longo, então, na verdade, o ponto focal cairia antes. E aí, o que a gente faz? A gente aperta com a pálpebra, né? Franze aqui o olho, aperta a pálpebra, achata esse olho, então eu encurto, e assim, às vezes, eu consigo jogar esse ponto focal no local correto. E o astigmatismo é um defeito da curvatura da córnea. Então, aqui nesses desenhos que a gente vê, a curvatura é perfeita. Aqui no astigmatismo, o que acontece? Quando a luz está passando, os raios luminosos estão atravessando, né, a córnea, então, geralmente, eu precisaria, numa curvatura perfeita, que os pontos se encontrassem. O que acontece? Se esse diâmetro aqui é um pouco maior, então o ponto de encontro vai ser diferente e eu vou ter uma linha focal para o plano BD, diferente da linha focal para o plano AC. E aí, consequentemente, a imagem perde nitidez, né? Como se tivesse um fantasma, uma imagem dupla, porque eu tenho dois pontos focais e aí a minha retina fica confusa, né? Ela não consegue mandar informação adequadamente. Então, quando o cérebro recebe essa informação, ele perde qualidade de imagem. Então, como eu já falei, para miopia a lente é côncava, para trazer a informação mais para trás. A lente convexa na hipermetropia, para trazer o ponto focal mais para frente. No astigmatismo, a lente tem que ser cilíndrica, para tentar corrigir a curvatura da córnea. E o astigmatismo é interessante, eu não sei se todo mundo aqui usa óculos, mas quando você vai no oftalmologista, que ele fala, melhor, pior, e depois ele vem com uma lente e ele vai girando essa lente, né, a mesma lente, em posições diferentes, que é a posição do astigmatismo. Então, a lente cilíndrica, ela vai ser colocada naquele ponto onde a nossa córnea precisa ter sua curvatura corrigida. Então, é por isso que mesmo que o grau seja igual, os óculos não são iguais, as lentes não são iguais. Porque o meu astigmatismo é a 90 graus e em outra pessoa pode ser a 60 graus de angulação. E dessa forma, muda a posição. E falar um pouquinho de lente de contato. A lente de contato, como o próprio nome diz, ela é colocada diretamente sobre a córnea e a lágrima faz uma lâmina entre a lente de contato e a córnea e ajuda a corrigir a refração. Então, as lentes de contato elas podem ser gelatinosas ou rígidas. A gelatinosa é muito mais confortável e é muito mais usada, muito mais frequentemente. A rígida tem indicações específicas. Ela é usada em pessoas que têm um astigmatismo muito importante ou uma doença chamada ceratocone, que é quando a córnea, cerato é o radical de córnea, tá? Então, o ceratocone é quando a córnea fica numa forma de cone, ela vai ficando mais pontiforme, é um defeito da estrutura mesmo, do tecido de sustentação da córnea, que vai enfraquecendo e vai permitindo que o líquido, né, do humor aquoso, empurre isso. E aí faz tipo como se fosse um umbigo, né, uma coisa mais para fora. E a lente rígida, ela segura, ela por justamente não ser maleável, ela impede esse bico e aí ela consegue até corrigir durante algum tempo, depois que a pessoa tira a lente, ela ainda continua enxergando normal, porque ela fez uma deformação da córnea com a lente rígida. Mas, obviamente, isso não é curativo e depois de algumas horas a córnea volta à sua forma
original. Catarata. O que é catarata? Catarata é uma opacificação do cristalino. Então, quando eu disse para vocês que o cristalino era essa bolsinha, né, convexa, que tem muito uma substância proteinácea dentro, com o passar dos anos, ou o uso de algumas medicações, ou radiação ultravioleta, existe uma opacificação por desnaturação da proteína. Inicialmente, são desnaturações focais. Então, se a gente pensar no cristalino como um disco, né, uma estrutura ovalada, eu vou fazendo pontos de desnaturação. E a gente não consegue perceber isso, tá, no dia a dia. Esses pontos de desnaturação é que nem sujeira em óculos, na lente, né? Quem usa óculos sabe. Às vezes você só percebe se estiver muito sujo, mas um pouquinho de pozinho a gente não percebe. Por quê? Porque a gente completa a imagem. Então, aquele lugar onde a imagem não está passando de boa qualidade, o cérebro ignora e vai completando, tá? Eu vou falar mais sobre isso na próxima aula, mas a ideia é essa. Então, essas pequenas desnaturações a gente não vai perceber, mas quando eu tenho uma junção de áreas de desnaturação formando realmente nuvens, aí o cristalino deixa de ser transparente, a pessoa começa a perder qualidade de imagem, perda de nitidez de imagem, de captação de cor, né? Fica uma visão borrada e só tem como corrigir a catarata por cirurgia. Antigamente tirava o cristalino inteiro com cápsula e tudo, mas já há alguns anos é retirado, eles abrem o cristalino, retiram toda a parte de proteínas desnaturadas que precisa ser eliminada, limpa aquilo tudo, substitui por uma lente que é colocada dentro da cápsula do cristalino, e aí a pessoa consegue aproveitar as estruturas contráteis que o próprio olho já tem, né, do músculo ciliar e essa relação da cápsula do cristalino com os ligamentos suspensores. Acuidade visual. Então, na nossa retina, né, apesar da retina revestir internamente o olho, praticamente todo ele, né, exceto na parte onde a gente vai ter o cristalino e a íris, a qualidade da imagem não é igual em todas as regiões. Então, existe uma região da retina que é chamada de fóvea, e na fóvea eu tenho a melhor qualidade de imagem. É a parte mais central, ela fica exatamente atrás da pupila, justamente para garantir que a gente receba a melhor qualidade de imagem na parte mais central do nosso olho. E nessa região tem algumas peculiaridades. Então, uma delas é histológica. Na fóvea a gente não tem bastonete, a gente tem basicamente cone. O cone ele é uma célula que dá uma qualidade de imagem melhor, ele dá visão colorida e consequentemente, é o que foi priorizado evolutivamente para permanecer na fóvea. Só que existe uma peculiaridade na nossa acuidade visual. Então, isso aqui é para mostrar o seguinte. Vamos imaginar aqui dois pontos gerando luz, certo? Que estão a 1 milímetro de distância um do outro. Então, essa luz, ela vai atravessar o cristalino, tá? Isso aqui seria nosso cristalino, sofrer a refração para chegar na retina. O ponto focal de cada um deles vai chegar, então, essa parte que tá vermelhinha aqui, são os fotorreceptores, né? No caso, os cones, que captaram a melhor imagem. Só que, o que a nossa retina faz? Existem células que são chamadas de células horizontais, e a gente vai falar mais um pouquinho delas na próxima aula, que o papel delas é fazer inibição lateral. O que é isso? Existem pontinhos iguais a esse ao longo de tudo isso aqui, tá? Se a gente pegar essa fatia de retina, tudo aqui tem um pontinho vermelho, outro. Só que quem captou a melhor qualidade de imagem foi esse fotorreceptor aqui. Então, o que acontece? Quando esse fotorreceptor ele é hiperpolarizado e ele vai participar da formação da imagem, nós temos células horizontais que inibem todos esses fotorreceptores que estão em volta. Nessa área mais rosinha, é uma inibição completa, e nessa área branca é uma inibição parcial, mas quando somada com outras áreas, eu também vou perder a possibilidade de outros pontos luminosos que estejam em outros locais chegarem e estimularem esses fotorreceptores que estão aqui em volta. Então, eu tenho uma área de inibição lateral. E isso mostra o quê?
que o nosso olho é capaz de distinguir dois pontos que estão a 1 milímetro de distância entre eles, e esses pontos estão a 10 metros do nosso olho, porque na retina a distância de inibição lateral de cada ponto focal, né, com seu fotorreceptor principal, está a 2 micrômetros, né, ou 2 micra. Então, dessa forma, eu consigo ver esses dois objetos. Se eles estiverem mais próximos que isso, daí eu perco essa capacidade. Por quê? Porque o segundo ponto vai cair dentro da área de inibição lateral, ou da área de sombreamento, como a gente fala, e aí não vai ser capaz de ativar a célula que vai levar a informação para o sistema nervoso central. Percepção de profundidade. Então, como é que eu sei que aquilo é um degrau, que aquele objeto está mais perto ou está mais distante? É baseado em 3 fenômenos. Um deles é o tamanho da imagem do objeto que é conhecido. Então, eu sei o tamanho de uma pessoa, eu sei o tamanho de uma cadeira, eu sei o tamanho de um carro, então eu sei o tamanho de uma árvore. Então, baseado nisso, se a pessoa está maior ou menor, então eu vejo uma pessoa maior do que uma árvore. Automaticamente eu sei que a pessoa está mais para frente e a árvore está mais para trás, certo? De qualquer forma, a nossa retina ela só está captando cor e brilho, certo? E luminosidade. Mas, baseado nessa experiência prévia, no aprendizado, o nosso cérebro sabe que então significa que o objeto está mais próximo ou mais distante. Uma outra coisa que a gente usa também, além de conhecimento da imagem, é a cor. Então, pode estar mais iluminado ou menos iluminado, e a depender se é um degrau, isso nos ajuda a perceber se tem degrau ali ou não. Tem um fenômeno que é chamado de paralaxe. Esse fenômeno de paralaxe, a gente pode falar de novo na aula prática, que eu acho que talvez eu precise fazer o movimento, mas é quando eu movo meu olho de um foco para outro. Então, se a gente estivesse imaginando um professor olhando uma sala com vários alunos, vamos imaginar vocês todos numa aula presencial, e eu estou olhando para um aluno que está sentado na direita, e aí eu vou olhar para alguém que me chamou à esquerda. Então, nessa hora que eu movimento meu olho do aluno A, que está à direita, para o aluno B, que está à esquerda, eu só focalizei neles dois, mas eu arrastei meu olho ao longo da sala. Então, isso é paralaxe em movimento, tá? Esse movimento do aluno A para o aluno B, que estão em extremos da sala, na hora que eu movimentei, essa informação também é captada pelas células da retina, e isso nos ajuda a perceber profundidade. E o terceiro fenômeno é a estereopsia, ou seja, o fato da gente olhar com os dois olhos, ok? Por quê? Porque os nossos olhos, pela posição anatômica que eles estão localizados, eles não captam exatamente a mesma imagem. Eles não têm exatamente o mesmo campo visual, porque a gente tem o nariz no meio do caminho, né? Uns com o nariz maior, outros com o nariz menor, mas sempre atrapalhando a captação de imagem em uma determinada parte do campo visual. Então, a gente vai conseguir somar a informação que vem do olho direito com a do olho esquerdo, e é assim que a gente tem uma imagem tridimensional e, consequentemente, profundidade. Então, se a gente perde um dos olhos, seja porque, vamos dizer, eu uso lente de contato e perdi uma lente, eu estou com uma lente só. Então, as imagens, a qualidade da imagem entre um olho e outro vai estar muito ruim, o cérebro vai ignorar a informação ruim e ele vai priorizar a informação boa, certo? Isso é um negócio que é muito legal, muito bacana, porque quem tem presbiopia, né, que tem precisaria usar óculos para poder ler, só que tem muita vaidade, é míope, e tem muita vaidade, não quer ficar de óculos, só quer usar lente. Aí o que a pessoa pode fazer? Ela vai com uma lente só. E aí o cérebro ele vai entender que para longe ele vai usar um olho e para ler ele vai usar o outro olho, porque o olho do míope ele consegue focalizar objetos próximos bem. Então, só que aí a pessoa perde a percepção de profundidade. Então, na hora que ela vai descer um degrau, ela tem que dar uma checada, ela vai usar outras informações, tipo olhar as pessoas se estão descendo o degrau, ou chegar do pé até a frente para poder ela perceber se acaba ali o chão, ou a cor, se o degrau é um pouco mais claro ou mais escuro, e aí ela vai perceber. E esse fenômeno da estereopsia, ele é inútil se o objeto tiver entre 30 e 60 metros de distância, porque
Aí é uma questão física, que talvez o professor de biofísica consiga explicar melhor, mas é justamente pela forma em que o raio luminoso ele vai passar pelo cristalino, sofrer a refração para chegar na nossa retina. Então, consequentemente, entrar em cada olho num determinado ângulo. Então, aparentemente, entre 30 e 60, a informação que chega é muito semelhante e, consequentemente, para a profundidade, a estereopsia deixa de funcionar. Mas eu ainda continuo tendo o conhecimento de tamanho de alguns objetos que eu posso usar como referência e a paralaxe em movimento. E essa coisa da profundidade é importante e é aprendido. É por isso que criança pequena ela é atropelada com mais frequência, porque ela não tem muita noção se o carro está chegando ou se ele está se afastando. E aí isso acaba comprometendo, né? Ela acha, não, dá para passar. Eu vejo o carro e minha mãe atravessa quando vê carro. Mas não um carro desse tamanho, não um carro que está crescendo nessa velocidade, porque eu sei que se ele está aumentando de tamanho em determinada velocidade, é porque a aceleração do carro está muito alta. Bom, falar um pouquinho de oftalmoscopia. Oftalmoscopia é o exame do fundo do olho. Ele pode ser feito de duas formas, né? É também chamada de fundoscopia, certo? Por isso que a gente vê o fundo do olho. Como é que funciona? Então, aqui é um olho de um médico, certo? E aqui é o olho do paciente, né? O olho que vai ser observado. Se você aproximar seu rosto simplesmente de uma pessoa, a aproximação excessiva da imagem impede que a gente consiga ver, você vai perder nitidez, você perde a capacidade de focalizar. Então, você coloca uma lente, e essa lente, ela tanto pode ser uma lente grande, que é usada por alguns oftalmologistas ainda, mas a maior parte usa um aparelhinho, que é o oftalmoscópio. E nesse aparelhinho você vai olhar através de um orifício que tem uma lente. Essa lente vai corrigir as dioptrias para olhos normais. Então, se a gente imaginar que à medida que você aproxime e você vai ter acomodação, vocês lembram que a acomodação, o mecanismo de acomodação é adaptação para objetos próximos. Então, mesmo 2 olhos normais, eu vou ter um aumento de 2 dioptrias de cada olho, ou seja, o olho do observador e o olho do observado. Então, eu precisaria colocar uma lente -4 para poder anular essa acomodação, essa perda de qualidade de imagem das 2 dioptrias do olho do observador com as 2 dioptrias do olho do paciente. Então, eu jogo uma lente já de -4. Só que, se o observador, por exemplo, ele for míope e ele não tiver de óculos, ele sabe que ele tem que corrigir aqui também a miopia dele, porque senão ele não vai ser capaz de ver, tá? Ele acaba corrigindo a miopia ou faz de óculos mesmo, porque aí dessa forma garante que o seu olho está imétrope e aí a gente agora só tem a variação do olho do paciente. Bom, só que dentro do olho do paciente não tem luz. E se você se aproximar demais, ele vai sofrer uma acomodação, a pupila, inclusive, vai fechar, porque faz parte do mecanismo de acomodação e da contração do músculo ciliar, ele muda a convexidade do cristalino e o diâmetro da pupila. A pupila fecha para melhorar a imagem, né? Consequentemente, a gente vai ter que jogar luz, porque dentro do olho do paciente não vai ter luz. Então, o oftalmoscópio ele já vem com uma lâmpada. Essa lâmpada tem um espelho que vai refletir a luz para o olho do paciente, para que não venha para o olho do médico e atrapalhe a nossa visão. E alguns pacientes a gente vai precisar botar uma medicação para dilatar a pupila, se você não for muito experiente. Oftalmologista geralmente não precisa, mesmo com a pupila pequenininha, eles conseguem ainda olhar a retina. Mas em alguns casos eles têm que dilatar, principalmente se eles quiserem ver toda a retina e não somente essa partezinha central que daria numa pupila fechada. Bom, dessa forma, então eu tenho a luz iluminando e a lente vai permitir que eu veja o fundo do olho desse indivíduo. E aí eu vou ter uma qualidade de imagem adequada para observar essa retina. Anatomicamente, o nosso olho, então, ele na verdade é uma grande bolsa
preenchida por líquido, né? Então, eu tenho o humor aquoso, que é essa parte mais anterior, e eu tenho o humor vítreo, que fica na câmara posterior, ou seja, atrás do cristalino. Então, só para a gente entender aqui a córnea, o cristalino, essa parte cinza aqui é a íris, que é a parte colorida do nosso olho, né? Daí, o orifício aqui, o espaço, é a pupila. Aqui eu tenho o músculo ciliar e os ligamentos suspensores que estão segurando esse cristalino. E o humor vítreo está aqui na câmara posterior. Então, os humores são termos, né? A palavra humor tá relacionada a esse sistema líquido que preenche o nosso olho e dá forma ao olho, essa forma arredondada no nosso olho. O humor aquoso, que preenche a câmara anterior, ele é produzido pelos processos ciliares, que ficam logo aqui atrás da íris, tá? E esse líquido, então, ele é produzido geralmente nessa velocidade de 2 a 3 microlitros por minuto. E ele vai ser reabsorvido nessa regiãozinha aqui, onde está o canal de Schlemm. Esse canal é como se fosse um drenozinho, né? Um orifício, um ralo, onde esse líquido vai entrar, ele vai passar, vai cair nas veias, que são chamadas de veias aquosas, porque elas têm praticamente humor aquoso, tá? Praticamente elas não têm sangue. E aí, as veias aquosas vão se juntar com o resto do sistema venoso do olho e vai levar esse humor aquoso reabsorvido embora. E isso acontece, essa produção é contínua. Já o humor vítreo, ele não é líquido, né? Ele é menos líquido, digamos assim, porque ele tem muitos proteoglicanos que fazem uma estrutura gelatinosa e eles dão essa resistência que quando a gente toca no nosso olho, você sente que ele tem uma certa firmeza. Então, quem dá isso é o humor vítreo. Existe uma difusão de líquido e de outros componentes ao longo do humor vítreo. Ocorre filtração aqui nos vasos retinianos, né? Aqui está a veia central e a artéria central, e por aqui também passa o nervo óptico, que vai estar captando, trazendo as informações, os axônios das células ganglionares. Então, nessa região central aqui, vai passar todo tipo de nutriente, de excreta e de informação neural. Então, para a formação do humor aquoso, eu vou ter a secreção ativa de sódio, e a saída do sódio acaba levando, por gradiente elétrico, a saída de cloreto e de bicarbonato, né, de forma passiva. Esses íons criam um gradiente osmótico, principalmente o sódio, que faz com que a água saia. E, além disso, a gente vai ter outros elementos que vão ser transportados, ou ativamente, ou por difusão facilitada, também para essa câmara anterior do olho, que fica entre a córnea e a íris, né, até o cristalino. E aí a gente vai ter aminoácidos, vai ter glicose, vai ter ácido ascórbico. E essa questão da glicose, eu quero chamar a atenção, porque o paciente diabético, principalmente o diabético descompensado, ele pode ter um erro de refração, porque como a glicemia está muito alta, a glicose no humor aquoso também vai aumentar. A glicose é um excelente osmol, acaba puxando água, aumenta a formação do humor aquoso, aumenta o volume na câmara anterior, e isso muda a refração da imagem. Então, às vezes a pessoa quer que você troque a lente corretiva, mas por que o oftalmologista não vai trocar? Porque a forma correta é corrigir a diabetes. Ah, mas corrigir diabetes envolve dieta, envolve um sacrifício que às vezes o paciente não quer fazer, ele só quer voltar a enxergar. Só que acontece se troca a lente hoje, a diabetes piora um pouquinho mais, ou melhora um pouquinho, aquela lente já não vai servir mais. Então, aqueles 800 mil reais que a pessoa gastou num óculos vai ser jogado fora, porque houve variação da glicemia. Então, a forma correta é trazer a glicemia para um valor normal, para a gente ter apenas a quantidade de glicose habitual e, consequentemente, a refração estar dentro do esperado para aquela pessoa, dentro do seu comprimento de olho, da qualidade do seu cristalino e assim por diante. Quando esse humor aquoso ele é produzido, então ele vem aqui da parte posterior da íris, né, dos processos ciliares, é produzido e ele vem para a câmara anterior, preenche a câmara anterior e é reabsorvido aqui no canal de Schlemm. Na
frente do canal de Schlem tem umas trabéculas que funcionam como se fossem uns filtros, como se fosse aquela tampinha que a gente coloca num ralo de pia. E ela impede que fragmentos, que moléculas grandes entrem nesse canal de Schlem, obstruindo o canal e, consequentemente, as veias aquosas para comprometer a filtração, a reabsorção do humor aquoso. Essa região aqui, que fica entre a córnea e a íris, é que é chamado de ângulo írido-corneano, né? Porque fica entre a íris e a córnea. O que acontece? Em algumas pessoas pode haver obstrução dessas trabéculas. O que acontece com isso? Eu não consigo reabsorver esse humor aquoso adequadamente, só que o processo ciliar continua produzindo os 2 a 3 microlitros por minuto dele, e aí a pressão vai começar a aumentar. Além disso, eu posso ter também uma situação em que há uma alteração desses processos ciliares que aumentam muito a velocidade de produção de líquido, né, do humor aquoso, e aí isso é superior à capacidade de reabsorção, mesmo tendo trabéculas normais com canal de Schlem adequado, mas não é possível essa reabsorção na mesma velocidade e, de novo, eu aumento a pressão. A pressão normal do olho é entre 12 a 20 milímetros de mercúrio e ela é feita, né, a gente não tem como meter uma agulha aqui para medir a pressão diretamente, então ela é feita de forma indireta. Então, quem já foi no oftalmologista, você coloca às vezes o olho num aparelhinho, bota lá o queixo no aparelho, a testa encostada em outra posição, e ele vai soprar o nosso olho, que é horrível. No primeiro momento tudo bem, porque você não sabia que ia soprar. Na segunda, terceira vez, você sabe que vai tomar uma soprada no olho e você tem que deixar seu olho lá. Por quê? O que é essa soprada? Na verdade, o ar, com aquela velocidade específica, ele vai empurrar a córnea. Isso vai causar uma deformação dessa córnea de acordo com a pressão. Se a pressão estiver muito alta, vai deformar pouco, o computador vai perceber isso e vai dizer um valor. Se a pressão estiver muito baixa, vai deformar muito, o computador vai também detectar essa informação e dar uma pressão. E existe uma outra forma que é com uma luzinha, também um aparelho parecido com esse, só que em vez de soprar, o médico vem e ele encosta uma lâmpada, uma luz, aqui na nossa íris, na nossa córnea, né? Na íris não tem como, agora na nossa córnea, e ele empurra. E aí ele tá vendo lá no aparelho dele, ele tem que ver 2 imagens. Quando essas imagens se somam, quer dizer que ele colocou a intensidade, a força suficiente para aferir a pressão, e aí ele tem um valor de pressão que aparece no aparelho, tá? É uma forma também indireta pela deformação que ele consegue provocar na córnea. O defeito de aumento de pressão é o que a gente chama de glaucoma. E o que é a doença glaucoma? Então, glaucoma é uma doença relacionada ao aumento da pressão intraocular e é uma das principais causas de cegueira no nosso país, porque muita gente que tem glaucoma não é tratada adequadamente ou não sabe que tem glaucoma e aí, consequentemente, não recebe o tratamento adequado. Por que pode levar à cegueira? Por baixa nutrição neuronal. Como é que é isso? Então, na hora que a pressão intraocular aumenta, então aumentou a pressão na câmara anterior, no humor aquoso, isso vai refletindo para a câmara posterior. E eu mostrei para vocês naquela outra figura que o sangue tanto está chegando quanto está saindo pela região central. Então, eu tenho a artéria central da retina, a veia central da retina, e todo o sistema vascular, então eu tenho uma artéria que vai abrindo em ramos cada vez menores. Então, quando a pressão aumenta dentro do olho, a compressão, esse fluxo de sangue para as partes mais distais, onde eu tenho os menores calibres de artéria, vai ficar comprometido. E aí, consequentemente, o sangue não vai chegar nessas áreas mais distais, aquelas células neuronais vão morrer, né? Aquelas células da retina vão morrer e, consequentemente, eu vou perder as células fotorreceptoras e a capacidade de enxergar naquela região. O glaucoma ele tem 2 tipos, né, que é o ângulo aberto e ângulo fechado. E lembrando que ângulo aqui é o ângulo írido-corneano, né? Então, o ângulo aberto quer dizer que as trabéculas e o canal de Schlem está funcionando bem. E o defeito é produção excessiva de humor aquoso.
E o ângulo fechado quer dizer que o defeito está no ângulo, ou seja, é trabécula obstruída ou é um canal de Schlem que não está adequado. E mesmo você produzindo quantidades normais de humor aquoso, como não está drenando, está aumentando a pressão, né? De qualquer forma, o tratamento é abrir o canal. Então, mesmo no canal aberto, às vezes é necessário expandir ainda mais os orifícios das trabéculas para tentar ajudar nessa drenagem e usar colírios que vão diminuir a atividade dos corpos ciliares, né, dos processos ciliares que estão produzindo humor aquoso. E aí, dessa forma, eu reduzindo a produção e aumentando a drenagem, eu tento reduzir a pressão dentro do olho. Aqui são os exemplos de fundo de olho que eu trouxe só para ilustrar. Isso aqui é um fundo de olho normal, tá? Aqui é a fóvea, essa parte mais avermelhadinha, que ela fica bem centralizada em relação à pupila. E nós temos o nervo óptico, que é essa parte amarelada que está em volta. E na parte central a gente vê como se fosse uma árvorezinha, né? Os galhos saindo daqui do centro, onde está a artéria central e a veia central da retina. Tá? Então, todo o sangue, todo o fluxo de sangue, tanto chega quanto sai por aqui, e toda a informação que as células fotorreceptoras captarem vai ser mandada para o sistema nervoso central pelo nervo óptico. Tá? Aqui é só um detalhe para a gente ver a região da fóvea. A região da fóvea ela tem essa coloração mais avermelhada, e aí na hora que a gente faz a fundoscopia é mais fácil de visualizar. Aqui é mostrando algumas doenças, né? Algumas fundoscopias anormais. Normalmente em aula eu mostro para vocês, eu peço para vocês acharem, mas aqui não vai dar para a gente interagir. Então aqui eu tenho uns pontinhos brancos. Estão vendo? Tem um aqui, tem um outro aqui, tem um outro pequenininho aqui. Isso aqui são êmbolos de colesterol. Então são gotas de colesterol que vieram pelo sistema vascular e impactaram aqui, pararam aqui, eles obstruem esse vaso e, consequentemente, o fluxo de sangue fica comprometido e a chegada de nutriente para as áreas mais distais fica comprometida. Aqui é o que acontece no paciente diabético. Então, da mesma forma que a gente viu a neuropatia diabética periférica, né, que muda a sensibilidade periférica, a gente também tem lesão retiniana do diabetes. E uma das grandes vantagens da retina é que eu tenho toda uma microcirculação visível. Então, a gente sabe que se os vasos da retina estão comprometidos pela diabetes, outros vasos também vão estar, né, pela doença diabetes. Aqui no caso, vocês percebem que eu tenho muito mais vasos, vários vasos, inclusive vasos em locais que no fundo de olho normal não deveria ter, né? A gente tem, parecendo que os vasinhos estão saindo também do disco óptico, e esses vasos são uma tentativa, então como a nutrição está ruim, algumas células da retina não estão recebendo nutrição adequada, elas sinalizam para que novos vasos sejam criados para ajudar a chegar mais sangue. Só que esses vasos novos são muito frágeis e eles podem sangrar, eles podem romper e dar uma lesão, uma hemorragia ou até um descolamento da retina. Aqui já é também uma fase mais avançada da retinopatia diabética. Agora os vasos já são bem pouco calibrosos, né? Então já teve realmente uma diminuição de fluxo importante. Na verdade, a gente tem dois tipos de retinopatia. A proliferativa, que foi aquela que a gente viu antes, e essa que é a não proliferativa. E essas áreas brancas que a gente está vendo aqui, que na verdade aparecem amareladas, elas têm a mesma coloração do nervo óptico. São áreas em que já morreu, eu já não tenho mais células fotorreceptoras nesses locais, a pessoa já é incapaz de captar informação visual nesses pontos. Aqui é o que acontece no glaucoma. Vocês estão vendo que aqui está bem escuro já e o disco óptico está enorme. Isso é porque com a pressão, então a pressão intraocular aumentou, os vasos menorzinhos, de menor calibre, foram comprimidos pela pressão excessiva, né? E aí as células já morreram, e aí a gente inicialmente fica assim preto. E posteriormente vai havendo uma perda e ocorre esse alargamento até do disco óptico. Isso aqui é bem característico de glaucoma. Mas vocês veem que a visão realmente fica comprometida e o indivíduo ele fica vendo como se estivesse num túnel, tá? Como se a gente tivesse feito um rolinho de papel, porque ele perde a visão periférica, ele só consegue ver
pelas células da fóvea. E se esse glaucoma não for tratado, até essas células vão morrer. Aqui a retinite pigmentosa, que é uma doença genética em que há uma deposição de melanina mesmo, e acaba pigmentando e comprometendo a função. Você vê que a fóvea tentou crescer para tentar compensar, mas isso evolui para perda visual completa. Infelizmente não tem tratamento, tá? É uma doença genética e é irreversível. E vocês veem que, apesar do nervo do disco óptico estar aqui, mas até a vascularização já está toda comprometida, porque essas células morreram, elas já não têm mais necessidade de receber nutrientes. Aqui é o papiledema. Então, o papiledema é essa fase inicial, em que eu tenho essas áreas brancas, que são áreas de edema, né, de filtrado de líquido, de água mesmo. Essas áreas avermelhadas são hemorragias, pequenas hemorragias. Isso acontece quando a pressão dentro da cabeça está muito aumentada, e aí o fluxo sanguíneo fica comprometido, não tem um bom retorno venoso, né, pela veia central da retina. E a evolução disso é a morte das células neurais. E aí a atrofia de papila é quando a gente olha e vê o disco óptico branco. Tá vendo? Antes ele era meio amareladinho e aqui ele já ficou branco. Esse é um sinal de que o nervo óptico já morreu e eu não tenho mais como recuperar a visão dessa pessoa. Um outro sinal do edema de papila também é um borramento da borda. Vocês estão vendo que o disco óptico estaria aqui e normalmente a gente via uma linha retinha, como a gente vê aqui embaixo. Mas como está uma infiltração de líquido e hemorragia, eu perco a nitidez desse disco óptico, que é a característica do papiledema. Bom, acho que esse é o último slide que eu tinha para falar dessa primeira parte.